Hoje nós iremos continuar em Mateus 7. Agora vamos ler do 25, hoje do 25 ao 53. É um pouquinho mais longo, mas vai ser bem produtivo. Então, vamos começar aqui do verso 25. Eu vou ler até o 36, é um texto meio grande, mas depois eu vou destrinchando ele. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, as pessoas estavam meio confusas. E por ele não ter sido rechaçado ainda pelos líderes dos judeus, as pessoas do Sinédrio, eles falaram assim: então, será que essas autoridades reconhecem realmente ele como Cristo? Porque Jesus ele tinha falado várias vezes qual era a missão dele. Então, vem essa parte aqui. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Isso é parte de tradição judaica, não está na Bíblia, que ninguém saberia de onde ele vinha. Porque simplesmente está falando que Jesus ia nascer em Belém. Então, e também fala que ele é descendente de Davi. Então, dá para saber de onde ele vem. Ou seja, era uma tradição de que o Cristo ficaria em oculto por um tempo e depois ele apareceria e demonstraria coisas grandes. Ele falaria da parte de Deus e seria um grande libertador. É isso que eles acreditavam que o Cristo seria, alguém que libertaria. Mas Jesus Cristo realmente não veio para libertar o povo de Israel da mão dos romanos, mas sim veio a libertar as almas deles da servidão do pecado. Então, vamos continuar aqui agora no verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui enviado por ele. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus ele reafirma um fato que ele já tinha dito várias vezes na Galiléia, que ele não fazia aquilo por vontade própria, ou seja, ele não falava por ele mesmo, ele falava pela pessoa que o enviou, ou seja, o próprio Deus. Tudo que Jesus falava, o que ele está afirmando aqui, que era da parte de Deus. E era assim que funcionava também com os profetas. Mas Jesus ele é mais completo do que os profetas. Ele fala tudo, realmente tudo que o Pai manda ele falar. Então vamos continuar. E outra coisa que fala aqui que não era chegada a hora dele. Ou seja, isso é bastante comum, porque Jesus, sabendo de todas as coisas, ele sabia qual que era a hora de tudo que ele ia fazer. Todos os detalhes da missão que Jesus desempenhou aqui, todas tinham uma hora certa. E nisso, por isso que não as pessoas não ele não foi preso, porque não era a hora de Jesus morrer ou de passar pela cruz. Então, muitas vezes as pessoas dos fariseus e dos líderes religiosos queriam prendê-lo,
E até o povo queria apedrejá-lo, mas ele nunca passou por isso, porque não era para ele. Mística, mas não é. É uma coisa que se chama plano de Deus. Se não está nos planos de Deus, não vai. Se isso não é plano de Deus, não é parte do funcionamento de como as coisas vão acontecer, não vai acontecer. Muitos ali entenderam que ele era o Cristo por causa das obras que ele fazia. Por mais que muitas vezes nos profecias do Antigo Testamento não falava que ele ia fazer grandes milagres, mas se você pensar que Moisés falou que este homem, o profeta, ele seria como ele, e Moisés tinha feito vários sinais milagrosos com o poder de Deus, então as pessoas reconheceram, alguns deles reconheceram em Jesus por causa desses sinais, porque demonstravam que o poder de Deus estava com ele. Isso só poderia dizer que a mensagem dele era verdadeira e que ele seria o Cristo. E é agora que os fariseus e os sacerdotes mandam guardas para prendê-lo. Muitos dos fariseus, eles não eram, eles não tinham autoridade para mandar prender alguém. Eram poucos que tinham, porque grande parte do pessoal mais influente era dos saduceus, porque por questões mais políticas. Mas existiam realmente fariseus que tinham autoridade. E esses guardas que eles mandam era chamado de guarda levítica, que era os guardas do templo, ao qual as pessoas que tinham influência no sinédrio podiam dar ordens para esses guardas. Então, continuando agora aqui no verso 33, disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este, que não possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Então agora Jesus ele começa falando sobre a sua morte e a sua ida para o Pai. Mas só que muitas vezes, se vocês notarem, Jesus ele não fala claramente. Uma vez ele explica que ele veio trazer sabedoria, inteligência para os humildes e confundir os sábios. Ou seja, muitas vezes Jesus ele colocava essas coisas para confundir as pessoas que se achavam inteligentes, ou que provavelmente não estavam lá para aprender. Porque quem realmente quisesse aprender, Jesus explicava. Para os discípulos ele sempre explicava, principalmente os 12 que estavam com ele, sempre. Então, as pessoas não entenderam, eles pensavam que Jesus iria para os outros países do Império Romano, porque muitos dos judeus não moravam na Judéia ou na Galileia. Muitos ficaram espalhados no Império Romano. Por isso que quando Paulo e outros servos de Deus, na época da igreja primitiva, iam em outros países, iam nas sinagogas, que eram os lugares que os judeus, que estavam dispersos, se reuniam para aprender da palavra de Deus. Por isso que eles pensavam que Jesus ia para lá, para ensinar os judeus de lá, para talvez criar uma base uma base, como é que eu posso dizer, uma base estratégica para que ele possa
dispersar a mensagem dele, não só para os judeus, mas para os gregos, os gentios, os estrangeiros. Mas não era isso que Jesus queria dizer, porque a mensagem só foi para os gentios quando foi depois da sua morte, na sua ascensão aos céus. Então, não era isso que Jesus queria dizer. Ele queria dizer da sua ida para o céu. Ninguém iria junto com ele. E também na sua morte, ninguém foi com ele. Ninguém foi às últimas circunstâncias com ele. É claro, tiveram os dois ladrões, mas não é desse modo que o texto está tratando, não está citando eles. Então, agora eu queria pedir para a Raíssa, ver se ela pode ler do 37 ao 44. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: Verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Nós vemos aqui que Jesus ele usou outra vez a imagem, a ilustração da água viva. Alguns domingos atrás eu falei que água viva podia ser a representação de um rio, ou seja, uma água que não é parada. E às vezes, quando foram colocadas águas vivas para o povo de Israel beber, eram águas correntes, não eram águas estagnadas, como uma água de um poço que fica parada, em que você coleta a água quando você precisa. Mas Jesus, como diz aqui no verso 39, que a Raíssa leu, João ele explica o que seria o verso 38, de que do interior fluiriam rios de água viva. E esse trecho é de Zacarias 14:8. E, e realmente está falando do Espírito Santo que iria habitar entre nós. Mas ele fala aqui que isso não acontecia porque Jesus ainda não tinha sido morto. Ou seja, a morte do Senhor Jesus não havia ocorrido ainda, para que o Espírito descesse. E realmente o Espírito ele só vem no acontecimento de Atos 2. E João, ele, ele sempre tenta colocar alguma explicação. Se vocês notarem, às vezes ele coloca uma explicação no meio, para que as pessoas entendam integralmente o que ele estava escrevendo. E dizem que eu falei em aulas passadas que o livro que João fez foi um dos últimos. Ou seja, por isso que ele tem várias passagens que não tem nos outros. Que provavelmente João até chegou a ler o que os outros escreveram. E provavelmente ele quis colocar coisas que os outros não colocaram, para que as pessoas soubessem mais histórias do Senhor Jesus. E, e agora, continuando, nós vemos aqui a confusão que as pessoas tinham sobre a imagem do Senhor Jesus, que ele seria o profeta ou o Cristo. Eles não pensaram em nenhum momento que o profeta e o Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento, eram a mesma pessoa. A mesma pessoa que foi profetizada a Adão, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Estes são a mesma pessoa. E nisso criou-se a confusão. E falou que
o Cristo tinha que ser da descendência de Davi. Correto? Muito correto. Jesus, o Cristo tem que ser descendente de Davi e nascido em Belém. Jesus nasceu em Belém, só que as pessoas não sabiam disso. Eles pensavam que Jesus era inteiramente galileu. E existe uma passagem no Velho Testamento que eu, é, eu vou colocar aqui depois, falando que a, as terras de Zebulon e de Naphtali é, receberiam uma bênção. E essa terra de Zebulon e Naphtali é onde fica a Galileia. Ou seja, mostrando que o Cristo ele teria um ministério naqueles lugares que antigamente era a habitação da tribo de Zebulon e da tribo de Naphtali. Então, as pessoas não se atentaram para esse trecho. E, inclusive, é chamado de Galileia dos gentios. Então, foi profetizado que Jesus iria falar nessas regiões e que ele teria seu ministério lá. Grande parte do ministério de Jesus foi na Galileia, não foi em Jerusalém ou na Judéia. Sim, ele passou um bom tempo lá, mas muitas das passagens ele estava na Galileia. Então, nós vemos aqui que sobre Jesus sempre teve confusão. E agora vamos continuar agora do 45 ao 53. Eu queria pedir pro Vitor, se ele puder ler para a gente. Opa, o Jaci já colocou aqui, é Isaías 9, 1 e 2, que está falando da Galileia dos gentios. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: Por que não os trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou com este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes, porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns fariseus? Quando a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Agora nós vemos que os guardas que foram enviados no verso 32, eles voltaram de mãos vazias. Eles não conseguiram prender o Senhor Jesus. E no 46 fala o motivo: jamais alguém falou como este homem. Ou seja, as palavras do Senhor Jesus tocaram profundamente o coração dos guardas. E eles realmente se sentiram. Não, eu não sei se eles mudaram, se eles começaram a acreditar no Senhor Jesus, mas aquilo mexeu com eles. De certo ponto que eles não conseguiram fazer o serviço deles. E falaram: ninguém falou como este homem. E muitas pessoas que creram no Senhor Jesus sentiram-se do mesmo jeito. Nunca ouvi desse modo alguém falar assim. Nunca vi um homem humilde ter uma inteligência desse nível. Nós vimos domingos atrás que as pessoas ficavam apavoradas com o conhecimento que o Senhor Jesus exprimia, já que ele não era uma pessoa rica ou alguém de uma classe alta, que só essas pessoas que podiam ter estudos. E é claro, eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir de mim, mas eu sempre cito Paulo, que Paulo ele tinha essa instrução por ter sido, por ter vindo de uma família rica. E isso é só para demonstrar que realmente o conhecimento dificilmente
um conhecimento principalmente específico, era difícil de conseguir, porque para você fazer um rolo das escrituras, que era em rolo, não era livro, igual a gente tem hoje, era difícil, e era tudo feito à mão, pelas pessoas que eram os escribas. E era tão difícil que um errinho, o rolo inteiro tinha que ser jogado fora. De tão difícil que era para fazer fazer uma cópia das escrituras. E era também caro. Provavelmente as pessoas só tinham acesso às escrituras pelas sinagogas. As sinagogas elas tinham os rolos delas e quem quisesse lá pesquisar ou ler sobre algum trecho ia lá e fazia a pesquisa. Mas aí tinha que ser uma pessoa que também sabia ler. Muitos, classe média, pessoal assim, que trabalhava, que não era muito humilde, eles sabiam ler, mas não era aquela coisa de leitura boa que a gente é obrigado na escola, mas era para fins mais práticos, por assim dizer. E outra coisa, os fariseus eles ficaram muito nervosos, não só os fariseus, mas os saduceus. João ele frisa muito os fariseus, porque depois, na época da igreja, eles são a maior oposição da igreja, até o momento de Nero. Até Nero começar a o extermínio dos cristãos, os fariseus eram a maior, eram os maiores, como é que eu posso dizer? Os maiores inimigos da fé cristã eram os fariseus. Eles que se colocavam contra. Por isso que João ele enfatiza bastante os fariseus. E não cita muito os saduceus e os herodianos e as outras, como é que eu posso dizer, outros partidos religiosos. E nisso, eles, eles começaram a esbravejar lá, falando, será que vocês também foram enganados? Quantos fariseus também foram enganados por esse homem e tal? E ainda amaldiçoaram o povo, chamando eles de tanto amaldiçoando eles, chamando eles de ignorantes. Eu sei que não está a palavra aqui, mas realmente chamando o povo de ignorante. E vamos pensar um pouco sobre isso. Nós vemos que esses homens não são homens humildes, são homens orgulhosos, são homens que têm têm os poder, pensam que eles têm um poder nas mãos, que só eles são certos. E estes homens que se interpunham e muitas vezes eram obstáculos para o povo poder se chegar a Deus. E nisso nós vemos aqui a outra figura aparecendo. Nicodemos voltou à história. Nicodemos lá de João 3, que conversou com o Senhor Jesus em um momento a sós. E ele aqui, ele faz uma afirmação correta. Como você pode julgar um homem sem poder ouvir ele? Já que o pessoal do Sinédrio eles tinham essa prerrogativa, essa função de julgar o povo perante as leis de Moisés, Nicodemos fala assim, ó, se vocês querem julgar, como se dissesse, ó, a gente não pode julgar ele sem ouvir ele. Ou seja, Jesus deveria ser julgado para que eles pudessem chegar naquela conclusão que eles estavam falando. Entendendo? E o que ele falou é certo, mas eles zombaram do que Nicodemos diz. Ele falou assim, ó, você por acaso é também Galileu? E da Galileia não vem profeta. Ou seja, uma resposta completamente ignorante e bem mal educada. Ou seja, eles não estavam nem aí para serem racionais. Eles queriam continuar ter o poder e a primazia em todos os assuntos
que se dizia de Deus. Eles não estavam com os ouvidos abertos para aprender. Eles estavam com os ouvidos e o coração fechado para as palavras de Deus. Eles só queriam seguir a sua velha e antiga tradição, que muitas vezes foi o que condenou o povo de Israel no Antigo Testamento. Só o seguimento das tradições, sem chegar no fundo do que essas tradições que muitas vezes tinham que ser feitas, que eram parte da lei. Eles não chegavam no coração delas, mas sim só no simples fazer por fazer. E nós vemos aqui a questão também de, podemos dizer, xenofobia. Eles tinham preconceito, sim, preconceito com quem não era da Judéia. Os judeus eram preconceituosos, extremamente preconceituosos. Não só com os galileus, com os samaritanos, e, e se você pensar, até com pessoas de fora. Muitos dos judeus, os líderes dessa época, eram extremamente xenofóbicos. Eles não gostavam de pessoas estrangeiras, e principalmente gente de fora, dizendo para eles o que fazer. Então, e também uma coisa errada, da Galiléia não vem profeta. Se vocês lembrarem no Velho Testamento, de onde era a Galiléia, tinha profeta. Elias era daquela região, Eliseu, Jonas, e podemos, se destrincharmos o livro de Reis e até Crônicas, a gente acha pessoas que eram da região da Galiléia, e também a parte dos profetas menores. Vocês vão ver que existem profetas daquela região. Ou seja, o que aqueles homens estavam falando? Estavam falando de nariz em pé. Estavam falando o que lhes agradava ouvir. Então, esses homens foram para casa. Mas foram para casa como? Cheios de si. Igual a parábola do fariseu e do publicano. Se vocês lembram dessa parábola, eu vou só contar ela rapidinho. Dois homens subiram para adorar o Senhor no templo. Um desses homens era fariseu, o outro publicano. O publicano era um cobrador de impostos. No caso, que cobrava impostos para o Império Romano. Coisa que, é claro, os judeus odiavam. E segregavam essa pessoa, deixavam ela de lado. Por isso que, muitas vezes, quando Jesus conversa com as pessoas, a maioria dos judeus torce o nariz para isso. Falando que Jesus está se contaminando com eles. Então, o fariseu ele começa a orar, mas ele ora para si mesmo, falando o quanto ele é bom, o quanto ele cumpre a lei, o quanto ele faz de sacrifícios pessoais, que ele jejua, que ele dá dízimo. E isso não é diferente de hoje, não. Muitas pessoas acham que só porque fazem certas coisas estão acima dos outros. E não é desse modo. E ainda, ele aponta para o publicano como se ele fosse um mau exemplo de todos, humilhando o homem na frente de todo mundo do templo. E o publicano, ele não revida. Ele se sente vergonhado. E esse fariseu, ele orava olhando para cima, em alto bom som, para todo mundo ouvir. E o publicano não. Ele foi humilde. Ele falou, Senhor, me perdoe porque sou um pecador. Ele se humilha perante Deus. E ele não tem nem coragem de olhar para cima, de vergonha. Não só do que aquele homem falou dele, mas dos seus pecados. Esse homem, ele sabia, ele tinha no coração, ele conhecia que ele era um pecador, que ele não merecia estar lá. Mas ele pede o quê? Misericórdia a Deus, para que seus pecados fossem limpos e ele pudesse seguir servindo a Deus e se sentir aliviado da carga que o pecado dele tinha sobre ele.
E Jesus falou depois, no fim da parábola: este homem saiu justificado. Não saiu como o fariseu, só cheio de si. Ele saiu contente, alegre, leve. E é isso que acontece quando nós confessamos o nosso pecado. Nós nos sentimos mais leves, porque nós colocamos perante o Senhor Jesus o nosso erro e demonstramos que nós queremos não fazê-lo mais e queremos nos livrar daquilo. E o Senhor Jesus está sempre nos ouvindo e sempre sendo a nossa ponte para com Deus, para que Deus ouça as nossas orações, porque sem Ele não existe ponte, não existe como falar com Deus. Por isso que pense muito bem no que essas pessoas falavam e nas atitudes delas. Muitas vezes você pode estar no meio delas e nem sabe. Eu posso dizer por mim mesmo, eu já fui um fariseu. Eu já fui religioso. Eu já já pensei que só por eu estar na casa de oração era melhor do que os outros que estavam em outras denominações. Eu já pensei desse modo, mas Deus me mostrou que não é desse jeito. Muitas pessoas de outras igrejas me mostraram que muitas vezes que elas tinham uma fé maior que a minha e eram pessoas que eu via com ações mais excelentes que a minha. Então eu falo assim, aí eu tive que realmente me arrepender de ter julgado essas pessoas e foi um preconceito da minha parte. Ou seja, não se, é, a lição, não sejam como esses homens. Não tenham preconceito de outras pessoas, tanto da origem da pessoa, quanto também do que ela está falando. Sempre seja uma pessoa que analisa a situação. Se uma pessoa simples está pregando, não é desdenhe dela, porque talvez ela vai falar alguma coisa que você está negligenciando. Eu já vi pregadores que falavam de um jeito bem simples, pessoas assim, bem do interior mesmo, mas eu saí muitas vezes com um ensino em mente maior do que quando eu ouvia pessoas com uma eloquência, com um palavreado todo floreado, todo bonito. Então não desdenhe de uma pessoa por ser simples, ou de vir de uma região ou de uma família simples. Sempre tenha em mente que não devemos julgar pela aparência, mas sim devemos olhar no, é, olhar para a pessoa pelas suas ações, pelos seus frutos. Por isso que depois no Paulo fala dos frutos do Espírito, que eles são demonstrados com ações. Por mais que sejam os do Espírito, eles são demonstrados com ações. E pelas ações que nós conhecemos que a pessoa é um cristão verdadeiro ou não. Então, que Deus abençoe a todos e que vocês continuem querendo aprender mais e mais a palavra de Deus. Não só eu, não só vocês foram instruídos hoje, eu também fui instruído. Que não é só quem fala que ensina, que, que só ensina. Pessoa que fala também aprende. E obrigado a todos e que Deus abençoe. Amém.